nós vamos ler os Salmos primeiro, que diz da seguinte forma, olha isso daqui, Salmos primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não serão assim os ímpios, mas serão como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero me ater no verso de número 1, né? No verso 1 do Salmo, que diz assim, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que riqueza. Que riqueza de salmos, né? Primeiro já começa, o Salmo 1 já começa nos trazendo uma aula e uma orientação extraordinária. O que nós aprendemos com isso? O salmista Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele nos orienta e nos ensina que nós devemos evitar alguns tipos de pessoas que realmente essas pessoas atrasam a nossa vida, essas pessoas bloqueiam o nosso progresso na presença de Deus, essas pessoas não agregam valores, não somam na nossa vida. Essas pessoas, elas não trazem podemos dizer assim, nenhum benefício em área nenhuma no tocante a crescimento. Pelo contrário, são os verdadeiros atrasos. São os âncoras, né? Já ouviu falar numa âncora? Para que serve uma âncora? Uma âncora serve para fazer um navio não sair da onde ele está. Então o navio ele cruza o oceano com uma carga muito pesada dentro dele. Então dentro desse navio, ali tem containers de alimento, ali tem carros, ali tem peças para empresas, né? Para montar máquinas grandes. Dentro do navio tem de tudo. E ele consegue atravessar o oceano. Quando ele chega próximo do cais, que ele precisa ficar parado, então o comandante que está ali dentro libera e solta a âncora. E aquela âncora vai até o fundo do mar, e ali, aquele peso que aquela âncora tem, faz com que o navio, então, não venha sair do lugar. Ora, ele cortou o oceano inteiro com a carga pesada dentro dele e nada o segurou. Mas a âncora fez ele ficar travado no lugar pela qual o seu comandante liberou aquela âncora. Assim é os tipos de pessoas que eu vou citar para você aqui agora. São pessoas que são os verdadeiros âncoras. Não âncora de programação de rádio e nem de televisão. Âncora da vida, porque são pessoas que nos travam. Pessoas que não deixam nós crescermos, pessoas que muitas das vezes cancela e aniquila valores e talentos que nós temos em nossa vida, pessoas que muitas das vezes faz com que os nossos sonhos venham a ser frustrados só de nós termos essas pessoas ao nosso lado. Por isso que eu li este salmo e gostaria que você fosse anotando, vai anotando aí. Você que chegou depois que nós começamos a live e eu não ouvi o pedido, vou te pedir novamente, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like para cima e deixando o seu like, aproveite para compartilhar com outras pessoas. Nós estamos aí com a quantidade de pessoas bem acima
do número de likes que nós temos. Like não é vaidade, é para nós rompermos o algoritmo e alcançarmos mais pessoas na presença do Altíssimo Deus. Primeiro tipo de pessoas que nós temos que evitar em nossa vida, e se possível, eliminar. Aí quem sabe você pergunta, pastor, e se tiver na nossa família, como fazer? É da família. No final vou estar te explicando o que fazer com pessoas que é da família e aqueles que também não são da família. Escute isso daqui. Primeiro tipo de pessoa, marca aí, que nós temos que eliminar da nossa vida. Quem são eles, pastor? Pastor, pessoas que vivem julgando os outros. É isso mesmo. Pessoas que vivem julgando os outros. Você conhece pessoas assim? Se você conhece pessoas assim, vai anotando aí, vamos interagindo. Pessoas que vivem julgando os outros. Essas pessoas que vivem julgando os outros, elas trazem uma negatividade muito grande para aqueles que dão ouvido para os seus julgamentos. Eu não sei se você conhece, e esse tipo de pessoas tem na família, esse tipo de pessoas tem no trabalho, esse tipo de pessoas muitas das vezes surge querendo, né, gerar laços de amizade com a gente. Esse tipo de pessoas está espalhada em todos os lugares, na igreja, lá na congregação aonde você vai. Quando você faz um almoço aí que junta todos os amigos e parentes, essas pessoas estão no meio. Quem são essas pessoas? Pessoas que vivem julgando os outros. Esse tipo de pessoa é um atraso. Esse tipo de gente é um atraso. Aí você me pergunta, por que é um atraso? É um atraso porque a Bíblia diz que a maledicência é um pecado que impede o ser humano de ter o nome escrito no livro da vida. E quando eu falo mal da vida dos outros, eu sou um maldizente. Quando eu vivo julgando os demais, tem pessoas que ele não tem argumento, ela não tem assunto, ele e ela não tem argumento para conversar. É 2 minutinhos de conversa, já está ali, sabe? Julgando a vida de um, julgando a vida de outro. E essas pessoas esquecem que quanto mais eu falo de alguém, mais eu estou revelando quem eu sou. Quanto mais eu falo de você, mais eu revelo quem sou eu. Você conhece uma pessoa, não é porque ela fala da vida dos outros, né? Não é simplesmente porque ela fala da vida dela, não. Você não conhece uma pessoa quando ela fala da vida dela. Muitas das vezes, quando nós falamos da nossa vida, um exemplo, nós estamos querendo muitas das vezes contar vantagem. Então, você passa a conhecer uma pessoa quando você percebe que ela fala mal de um, fala mal de outro, fala mal de um, fala mal de outro, julga um, julga outro. Essa pessoa está revelando os seus próprios defeitos. Essa pessoa está revelando o seu próprio mau caráter. Essa pessoa está revelando que realmente tem algo muito grave acontecendo na sua vida. E se você, se nós queremos vencer na vida, cuidado com pessoas que vivem falando mal da vida dos outros, que vivem julgando a vida alheia. Eu sei que muita gente que está aqui já teve essa experiência. Quando nós convivemos com pessoas que vivem julgando a vida dos outros, o ambiente fica pesado para nós. O clima fica tenso. Você não percebeu que essas pessoas que vivem julgando a vida dos outros, quando se aproxima da gente, a primeira coisa que acontece, parece que a nossa pressão cai. Parece que fica assim aquele vácuo, aquele clima pesado, aquele clima de que algo sugou e drenou as nossas energias. São os verdadeiros vampiros espirituais. Cuidado com pessoas que vivem julgando a vida dos outros. Deus abençoe, Leandro Alves. Obrigado pela semente do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te prospere em tudo, juntamente com toda a sua família, viu? Muito obrigado. Você conseguiu compreender? Cuidado com pessoas que vivem julgando a vida dos outros. Esse é um tipo de pessoa que você tem que eliminar. Pastor, é da minha família. Já já eu vou te explicar o que fazer se a pessoa é de dentro de sua casa, se a pessoa é da sua família. Já já eu vou te explicar. Marca aí o segundo. Vocês anotaram o primeiro? Anotaram o primeiro? Eu vou falar alguns aqui. Eu vou ser bem breve. Eu vou comentar pouco cada tópico para dar tempo de comentar com todo mundo, né? Vamos lá, vamos para cima. Você anotou o primeiro aí? Anotou? Como diz a Carmen Maia, né? Pessoas que trazem o clima pesado, o clima tenso, né? Essa é a grande realidade. Anote aí o terceiro. Anote o terceiro, que é muito, ou melhor, o segundo, que é muito importante. Qual que é o segundo, pastor? Esse daqui, para mim, no meu ponto de vista, é um dos tipos de pessoas que eu vou citar que está entre os 3 piores. É isso mesmo, está entre os 3 piores. Quem são essas pessoas, pastor? Segundo, pessoas que sempre vivem bancando de vítima.
Pessoas que sempre vivem bancando a vítima. Quem são essas pessoas? Sempre vive se bancando a vítima. Sempre ela é vítima, sempre ele é a vítima. Essas pessoas são pessoas perigosas. São pessoas que atrasam o nosso progresso, que atrasam o nosso crescimento. Pessoa que vive se bancando de vítima, sempre é vítima. Essas pessoas, por que elas são perigosas? Por que elas devem ser eliminadas da nossa vida? Por quê? Porque pessoas que se bancam, que se pagam de vítima, essas pessoas têm uma facilidade muito grande de jogar pessoas contra a nossa vida. Pessoas que se fazem de vítima têm uma facilidade muito grande de jogar pessoas contra pessoas. Pessoas que se fazem de vítima, por exemplo, uma esposa que se faz, uma mulher que se faz de vítima dentro de casa, ela joga os filhos contra o marido, joga o marido contra os filhos. Um homem que se faz de vítima joga a esposa contra os filhos contra a esposa. Uma pessoa que se faz de vítima, ela é capaz de jogar a parentela toda contra uma pessoa. A pessoa que se faz de vítima lá no trabalho, ela é capaz de fazer um estrago ao ponto de muitos inocentes serem mandados embora sem nenhuma explicação. Então, a pessoa que se faz de vítima é um perigo. A pessoa que se faz de vítima, quando você começa a conviver com ele, conviver com ela, se você não tomar cuidado, essa pessoa, pelo seu vitimismo, ela vai acabar te colocando em situações constrangedoras. Constrangedoras, e aí faz de vítima, e é aquele choro que não sai lágrima, mas está chorando, e você olha assim, nossa, está soluçando de chorar, você vai olhar, não tem uma lágrima no olho, não tem nada de lágrima. Você está entendendo? E reclama, e chora, e diz que não vai comer, que não vai beber, que não vai fazer isso, que não vai fazer aquilo, que não aguenta mais. Que, olha, a pessoa que se faz de vítima é um dos tipos de gente mais complicado e complexo para nós convivermos na face dessa terra. Eu sei que tem muita gente aqui que está entendendo o que eu estou falando, porque quem sabe isso acontece no seio da sua família. Isso acontece lá no meio da sua parentela, no seu local de trabalho. Pessoas que se fazem de vítima é um problema sério. Se afaste dessa gente, como diz o Eduardo, né? Parece até um bebê, exatamente. Se faz de vítima e faz toda aquela encenação. E muitos deles, quando chega ao extremo, até simula, né? Um desmaio, um passamento, né? Olha, eu estou passando mal, traz uma água para mim que eu estou passando mal. E simula desmaios, simulam que vão ter um passamento, vão ter um colapso, uma vertigem, alguma coisa tenebrosa. Tudo isso se pagando de vítima. Você consegue compreender? Essas pessoas, se nós não nos cuidarmos e continuarmos sustentando e alimentando no nosso dia a dia, nós vamos lá na frente sofrer uma decepção muito grande, porque essas pessoas têm facilidade de jogar pessoas contra pessoas. Ela chega no ambiente se fazendo de vítima e joga um contra o outro. É o verdadeiro ser humano que faz tempestade num copo de água. Já viu pessoas assim? Que faz aquela tempestade num copo d'água, aquele vitimismo. Nossa, aquelas palavras me doeram. Eu não estou conseguindo mais conviver. Eu sempre sinto a dor daquelas palavras. Eu sempre sinto a dor daquilo que fulano fez, daquilo que Beltrano fez. A pessoa, ela não consegue andar para frente, ela não consegue caminhar, sempre se vitimizando em cima de alguma circunstância e situação que aconteceu na sua vida. Consegue compreender? Terceiro, vamos lá. Vamos para o terceiro. Qual que é outro tipo de pessoa? Vai marcando aí. Outro tipo de pessoa que nós temos que tomar cuidado e eliminar da nossa vida. Eliminar porque esse tipo de gente não nos traz benefício, esse tipo de gente não nos traz nada de bom sobre a nossa vida. Qual é o terceiro, pastor? Terceiro, pessoas que querem ser o centro das atenções. É isso mesmo. Pessoas que querem ser o centro das atenções. É isso. Como diz a Kátia, né? A pessoa que quer ser vítima, ela sempre diz, eu nunca vou esquecer aquilo que você falou ou fez. Exatamente. Quer pagar de vítima, né? Esse tipo de gente é um perigo. Pessoas que querem ser o centro das atenções.
Quem são essas pessoas, pastor? Você conhece. Pessoas que são o centro das atenções. E aí você me pergunta, por que que essas pessoas que querem ser o centro das atenções têm que ser eliminadas da nossa vida? Por que que tem que ser? Eu expliquei, eu falei, a primeira qualidade que é qualidade má. Pessoas que julgam os outros têm que ser eliminadas da nossa vida porque são maldizentes. E os maldizentes trazem a carga pesada para a nossa vida. Segundo, eu disse de pessoas que se fazem de vítima, tem que ser eliminada da nossa vida. Por quê? Porque todas as pessoas que vivem no vitimismo jogam um contra o outro. Terceiro, eu estou dizendo de pessoas que querem ser o centro das atenções. Por que eliminar esse tipo de pessoas da nossa vida? Porque pessoas que querem ser o centro das atenções, eles vivem carentes e necessitados sempre de humilhar alguém. Não entendi, pastor, é isso mesmo. Pessoas que querem ser o centro das atenções sempre têm a carência e a necessidade de humilhar os outros. Ela não vai conseguir viver sem humilhar alguém. E esse alguém pode ser você que vai estar próximo dele e próximo dela. Pessoas que querem ser o centro das atenções têm uma necessidade muito grande de humilhar os demais. Então, por ele querer ser o centro das atenções, então, só é ela que fala, só é ele que fala. Só é ele e ela que sabe de tudo. Só é ele e ela que tem as melhores conquistas dessa vida. O carro dele é o melhor, a casa é a melhor, o bairro que mora é o melhor, as suas roupas são as melhores. Está conseguindo compreender? Enfim, tudo que a pessoa tem, tudo que envolve a vida dele, a vida dela, é o melhor. E os demais? Os demais é motivo de desprezo. Pessoas que querem ser o centro das atenções, geralmente, eles não vão tirar um tempo para te ouvir, porque ela quer ser o centro das atenções. E quem quer ser o centro das atenções não vai tirar tempo, dedicar tempo da sua vida para ouvir alguém. Não vai. Então, só ele e ela quer falar, só ele e ela quer ser ouvido, e quando é para ouvir, te despreza. Pessoas que querem ser o centro das atenções é um problema sério. Sério. Sempre estão dotados da verdade absoluta. Nunca reconhece que errou. Nunca reconhece que precisa de um conselho. Nunca reconhece que realmente necessita de uma orientação. Nunca reconhece que precisa aprender para crescer. Pessoas que querem ser o centro das atenções é um problema sério para se conviver com essas pessoas. E pode se preparar. Se você insistir em conviver com uma pessoa que quer ser o centro das atenções, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai te humilhar em público. Vai te humilhar na frente dos outros. Mais cedo ou mais tarde, vai te humilhar diante das pessoas. E tem uma dificuldade muito grande em pedir perdão. Pessoas que querem ser o centro das atenções, praticamente zero para pedir perdão. Não pede. Pode até te pedir desculpa, né? Aquela desculpa que na realidade é só para se fazer. Desculpa. Mas ele não vai chegar em você e dizer assim, ó, me perdoe pelo que eu te fiz. Realmente eu errei. Me perdoe. Eu realmente fiz errado, eu realmente vacilei contigo. Me perdoe. Não. Pessoas assim não vai se manifestar pedindo perdão. Obrigado, Daniela Sá, pela semente no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe em tudo, juntamente com a sua família, viu? Muito obrigado. Pessoas que querem ser o centro das atenções sempre irão encontrar uma maneira de te humilhar. Você chega lá com o seu relógio, ele diz, e aí? Comprou na loja do chinês de 199? Você chega lá com a sua roupa, ele diz, e aí? Comprou na ponta de estoque? Sempre. Por quê? Porque ele e ela quer ser o centro das atenções. Pessoas que querem ser o centro das atenções, até as suas brincadeiras são brincadeiras de mau gosto para humilhar os demais. Você conhece pessoas assim? Como diz a Kátia Silene, né? E quando pede perdão, estão fingindo. Exatamente isso. Exatamente isso. São pessoas que não têm sinceridade. São pessoas que não são verdadeiras, né? Pede desculpa da boca para fora. É isso mesmo. Vamos continuar aqui. Deixa eu pedir para você. Nós estamos aqui, ó, nessa quantidade de pessoas e o like está faltando mais. Está com 100 likes a menos de pessoas que chegaram depois. Deixa eu pedir para você, humildemente, deixa o seu like, porque like é uma ferramenta para rompermos o algoritmo.
Os canais aí conservadores, os canais cristãos estão passando por um problema gravíssimo nesses últimos dias, justamente com os companheiros pastores aí que nós fazemos live sempre. A gente tem percebido aí que está travado. Estava falando com o pastor Giovanni há minutos atrás, está travado. Por quê? Canais conservadores que estão enfrentando essa grande dificuldade. Então, é o seu like que vai romper o algoritmo e fazer todos os inscritos do nosso canal serem notificados e vir para cá para receber essa orientação importantíssima para as nossas vidas. Olha aqui, ó, vamos lá. Quarto tipo de pessoas que nós temos que eliminar da nossa vida. Quarto tipo, Leandro disse lá no seu trabalho, olha aí, quantas pessoas identificando. Quarto tipo de pessoas que nós temos que eliminar da nossa vida se nós queremos triunfar na presença de Deus. Quem são essas pessoas? Quem são, como eu posso dizer assim, essas pessoas que nós temos que tirar da nossa vida? Quem são, pastor? Os maus ouvintes. Não entendi, é isso mesmo. Os maus ouvintes. E isso aqui é um problema sério, hein? Isso aqui é um problema seríssimo. E tem gente aqui que vai identificar na família, na parentela, no círculo de amizade. Quem são maus ouvintes? Anote aí. Quem são os maus ouvintes? Os maus ouvintes são aqueles e aquelas que tudo que ouve de você interpreta de uma forma diferente. Tudo que escuta dos seus lábios interpreta de uma forma errada. Interpreta da maneira que ele e ela quer interpretar. Então você diz assim, pelo jeito que está o tempo aí, acho que vai chover hoje, o tempo está ficando nublado. O que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer com isso que eu não recolhi as minhas roupas do varal? Por isso que você está falando que vai chover? Olha a interpretação. Você está dizendo que vai chover, a pessoa já está interpretando que você está apontando para ele e para ela que ela não recolheu as roupas do varal. Você consegue compreender? A pessoa sempre te interpreta errado. São os maus ouvintes. Deu para você entender? Você diz assim, meu Deus, o sol está quente hoje, hein? O sol está muito quente hoje. O que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer que esse sol vai queimar minha pele? Você está querendo dizer que esse sol vai me deixar descascando a minha pele? O que você está querendo dizer? Quer dizer, você não falou nada disso. Você não falou absolutamente nada disso. Olha, a gente tem que tomar cuidado. Esses dias em que nós estamos vivendo, nós temos que tomar cuidado, porque a juventude de hoje em dia, as crianças, têm muito desenho maligno, muitos filmes, muita coisa maligna por aí. O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que meus filhos estão envolvidos com coisas do diabo? Você quer dizer que meus filhos estão envolvidos com coisas que pertencem a Satanás? Mas você não falou isso. Mas a pessoa é um mau ouvinte, é uma má ouvinte. Então, tudo que a pessoa ouve, ela interpreta do jeito que ela imagina. E esse tipo de gente é muito difícil de conviver. E esse tipo de pessoas é difícil. Aí você me pergunta, pastor, por que eu tenho que evitar e tirar da minha vida os maus ouvintes? Você tem que tirar da sua vida os maus ouvintes, porque o comportamento dos maus ouvintes é um comportamento maligno ao ponto que gera culpa na nossa vida. Não entendi, pastor. Os maus ouvintes trazem a culpa para a nossa vida. Porque aí você sai de perto da pessoa e a tua mente começa a trabalhar da seguinte maneira, do seguinte pensamento. Meu Deus, será que eu me expressei errado? Será que o meu português não está tão certo? Será que eu estou sendo grosso? Será que eu estou sendo estúpida na maneira de me expressar? Será que eu não soube falar direito? E aí a culpa começa a trabalhar na sua mente. Quer dizer, você não tem culpa de nada, você expressou a sua maneira de expressar normalmente. Mas a pessoa, por ser um mau ouvinte, interpretou do jeito que ele e ela achava que deveria interpretar, e você saiu de perto dessa pessoa cheio de culpa, cheio de pensamentos, né, contra você mesmo. Meu Deus, mas que momento foi que eu falei alguma coisa errada para ele? Que momento foi que eu falei alguma coisa errada para ela? Aonde foi que eu errei? Quantas pessoas se aproximou de um mau ouvinte, de uma má ouvinte, e foi dormir e perdeu o sono
procurando encontrar aonde foi o erro das palavras. Quantos e quantos e quantos que simplesmente, né, foi deitar e o sono foi embora, e aí na cabeça a pessoa pensando, meu Deus, mas onde foi que eu errei? O que foi que eu falei que fulana de tal entendeu daquela maneira? O que eu falei que Beltrano entendeu daquela maneira? O que foi que eu falei que fulano simplesmente, como diz ditado, entortou o bico de lado, virou a cara e ficou revoltado? O que eu falei? E aí a culpa começa, né, a agir e trabalhar na sua vida, e de um diálogo, de um conselho, de uma orientação, de uma conversa que era para ser saudável, se transformou em um peso mental, em uma acusação na sua mente, porque do outro lado estava um mau ouvinte, uma má ouvinte. Essas pessoas têm que ser eliminadas da nossa vida, porque essas pessoas trazem a acusação, o clima pesado, o clima tenso. É exatamente isso. Vamos lá. Você, como minha esposa escreveu aqui agora, né? Os irmãos que chegaram agora e não estão entendendo, assista do início, irmãos, para não deixar de entender, para não ficar nenhuma dúvida, depois vocês voltem e assistam, porque eu estou trazendo uma mensagem aqui sobre nós eliminarmos alguns tipos de pessoas que fazem mal para a nossa vida. Pessoas pesadas. Pessoas que trazem a trevas, tá bom? Não esquecendo, vou te pedir mais uma vez, eu sei que chegou mais pessoas depois, deixa o seu like para cima, tá? Deixa o seu like e vamos para cima, tá? O like é para nós rompermos o algoritmo em nome do Senhor Jesus. Tá certo, Fernanda Aparecida, é isso mesmo. Vamos lá, gente, vamos para cima? Vamos para cima? Vamos lá. Deixa eu falar para você aqui o quinto detalhe, né? Quinto tipo de pessoas que nós temos que eliminar da nossa vida. Quem é o quinto tipo de pessoas que nós temos que eliminar da nossa vida? Quinto, pessoas que não admitem os seus erros. Não entendi, pastor. Pessoas que não admitem os seus erros. Se você insistir em conviver com pessoas que não admitem os seus erros, esqueça. Aí você me diz assim, por que, pastor, que eu tenho que eliminar essas pessoas que não admitem os seus erros? Você e eu e todos nós temos que eliminar pessoas que não admitem os seus erros, porque estas pessoas que não admitem os seus erros é nada mais e nada menos do que aquele ditado, né? Aquele ditado popular que todo mundo usa, que todo mundo muitas das vezes fala. É aquele tipo de pessoas ignorante, estúpida. E o ignorante, o estúpido, ele nada mais, nada menos vai do que nos ferir. Todo ignorante e estúpido nos machuca. Todo ignorante e estúpido deixa feridas, machucaduras terríveis em nós. Pessoas que não admitem seus erros. Ela está errada, ele está errado. Mas a pessoa não admite seu erro. Ela inventa, não, está querendo dizer que eu estou errado, mas e fulano de tal? Quer dizer, ela já muda de assunto. Em vez de admitir, não, eu errei, não. Ela procura um ou outro para ser o culpado. Mas você está errado. Não, mas a culpa não é minha. A culpa já vem lá de cima, lá dos políticos. O que tem a ver o político com ele que está ali no erro? Rapaz, você está errado, meu amigo. O que você está fazendo é errado contra a tua própria família. Ah, mas todo mundo... Se você for olhar, a família de fulano é assim, é de Beltrano é assim, é de Ciclano é assim. Sempre arrumando uma desculpa para não admitir o seu erro. É aquela pessoa ignorante, estúpida. Sabe? Então, e tem muitas pessoas assim. Filho, escuta, meu filho, você está errado. Você está errado. A Bíblia Sagrada diz que se você trilhar por esse caminho, você está errado. Ah, mas Davi também errou. Ah, mas Davi também errou. Moisés também errou. Você está entendendo? Ei, você errou aqui nessa sessão do trabalho. Eu te expliquei, não é para você fazer isso. Ah, mas isso aqui já não é de hoje. Ontem fulano de tal errou. A pessoa sempre está procurando alguém para o acusar e ser o culpado, e ele e ela nunca admitiu o seu erro.
Você conhece pessoas assim que nunca admitem os seus erros? É insustentável conviver do lado de uma pessoa assim, que não admite o seu erro, que não admite as suas falhas, que não admite os seus próprios defeitos na presença de Deus. É insustentável convivermos com uma pessoa assim. Vamos lá, deixa eu continuar aqui para nós ganharmos tempo. Vamos lá. Sexto, marca aí se você pode. Sexto tipo de pessoas que nós devemos evitar. A Claudete Fátima escreveu aqui. É um cavalo chucro, né? É ignorância, né? Ignorância. É uma ignorância, uma estupidez, como diz a Carmen Maia, embasado, né? Sempre procurando um bode expiatório, né? A pessoa não admite o seu erro, de maneira nenhuma. Olha o que a Kelly Souza está dizendo aqui, ó. Eu era assim, mas Deus me libertou. Baruch Hashem. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Que maravilha, viu? Que maravilha que essa libertação aconteceu, né? E quantos que estão aqui que precisam dessa libertação? Porque senão nós nos tornamos pessoas insuportáveis de ser, né? De estar próximo dos demais. Vamos lá, vamos continuar aqui. Sexto, anote o sexto e ó, like para cima para nós rompermos o algoritmo. Deixa eu ver como que estão os likes aqui, ó. Ó, tá bem baixo. Estamos aí com quase 100 likes a menos, né? Deixa aí, gente. Vamos lá, deixa Deus te usar. Tem pessoas que dizem, pastor, para de pedir like. É que é a única ferramenta que nós temos para alcançar mais vida, para destravar. Você está vendo que conforme está vindo os likes, a audiência está subindo lentamente. Aqueles que não deixaram, essas 100 pessoas que não deram like, dê o seu like aí agora para você ver se essa audiência não vai subir mais de 200 pessoas. Faça isso para você ter a prova do que nós estamos falando. Consegue entender? Vamos lá. Já que está falando sobre o Salmo, faz uma live em Salmo 148, por favor. O Luciano Duarte. Vamos falar assim, Luciano. Vamos fazer, tá bom? Sexto. Qual é o sexto tipo de pessoas praticamente impossível de nós convivermos? Os pessimistas. É isso mesmo. Os pessimistas. Pastor, quem são os pessimistas? Pessimista é aquelas pessoas que é a verdadeira marcha ré diante de nós. É aquela pessoa que tudo que você fala no sentido de positividade da vida, ela tem uma negatividade. É aquela pessoa que, em vez de te apresentar uma solução para cada problema, te apresenta um problema para cada solução. Você conhece pessoas assim? Pessimistas, que sempre tem um problema para cada solução. Você chega nele e diz, olha, eu estou pensando em fazer isso. Ixi, nem te conto. Conheci uma pessoa que tentou fazer isso. Ixi, não deu certo. Olha, eu estou pensando em ir por esse caminho aqui. Ixi, você é louco. Eu tive uma experiência no passado nessa área aí que não foi tão boa. E olha, meu conselho é não vá, não faça. Os pessimistas, sempre trazendo, sabe, o peso, a contrariedade, sabe, o desânimo, sempre trazendo a negatividade, sempre trazendo as palavras que nos colocam para baixo. Olha, eu estou pensando em fazer um curso. Ixi, quantos que tem por aí que fez esse mesmo curso e estão desempregados? Olha, eu estou pensando em realmente casar, contrair um matrimônio. Ixi, saiu uma estatística aí que de 10 casamentos, 7 divorcia em menos de 7 anos. Você consegue entender? Olha, na idade que eu estou pensando em voltar a estudar. Estou pensando em voltar a estudar para concluir o meu ensino fundamental, o ensino médio, concluir minha faculdade. Eu estou pensando, ixi, quer que eu te fale a verdade? Papagaio velho não aprende mais a falar. Não aprende mais a falar. Esqueça disso. Vai viver a sua vida. Você tem tantas coisas para investir, você vai perder tempo em estudo. Isso é coisa para gente nova, isso é coisa para jovem, sempre com aquele pessimismo. Olha, eu estou pensando em fazer uma campanha de oração na madrugada. Ixi, esse negócio de campanha de oração, campanha de jejum, isso aí traz uma retaliação espiritual, isso aí traz tanta luta para a vida da gente, que ó, só Deus para ter misericórdia. Sempre aquela negatividade. O que nós queremos com uma pessoa dessa próximo da gente? O que nós queremos com uma pessoa dessa na nossa vida? Em que vai agregar na nossa vida uma pessoa assim? Em que vai agregar na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na vida sentimental, na sua saúde? Em que vai agregar valores bons uma pessoa dessa?
Se tudo que você fala, a pessoa é pessimista. Você consegue compreender? E aí, fulano, como que tá? Vixe, nem te conto. E aí começa aquela lamentação, aquela lamúria, aquele clima pesado que só o sangue de Jesus. Deixa essa gente para lá. Deixa essas pessoas pessimistas para lá. Por quê? Porque essas pessoas, elas não irão trazer a positividade para a sua vida. São pessoas negativas, são pessoas que realmente trazem um ambiente pesado. E nós somos produto do meio em que nós vivemos. Pastor, por que eu tenho que abrir mão de pessoas pessimistas? Por que eu tenho que, eliminar pessoas pessimistas da nossa vida? Você tem que eliminar pessoas pessimistas da sua vida, porque nós somos produtos do meio em que nós vivemos. É isso mesmo. Nós somos produtos do meio em que nós vivemos. Eu falo português porque eu sou produto do meio de um povo que fala a língua portuguesa. Você pode observar que tem pessoas aqui que nasceram em Portugal que falam português de Portugal. Por quê? Porque nasceram no meio de um povo que fala a língua portuguesa do país de Portugal. Então, nós somos produto do meio que nós vivemos. Não foge disso. E se você quer, você nasceu no meio de um povo, no meio de uma sociedade, de um lugar, né? E você não quer ter aqueles traços, então saia dali. Vá viver em outro lugar. Porque se você insistir ali, você vai pegar os traços disso dali. É natural, é normal. Você consegue compreender? Por quê? Porque nós somos produto do meio que nós vivemos. E quando nós começamos a viver com pessoas pessimistas, nós pegamos esses hábitos de pessimismo. Quando nós passamos a andar, a conviver, a estar junto com pessoas pessimistas, nós começamos a desenvolver esse pessimismo dentro de nós. E isso atrasa a vida espiritual, atrasa a vida financeira, atrasa muitas áreas da nossa vida, a vida sentimental atrasa muito. Você começa a conviver com uma pessoa que não acredita na vida sentimental. Um exemplo. Você começa a conviver com uma pessoa que não acredita no namoro, por exemplo. Olha, ela não acredita no namoro. Você começa a conviver, você vai desacreditar também de que o namoro leva a um casamento. Você começa a conviver com uma pessoa que simplesmente ela tem os hábitos, né, da gambiarra, da maracutaia, isso e aquilo, quando pensa que não, olha você, olha nós envolvidos nisso. Por quê? Porque nós somos produto do meio que vivemos. E o pessimismo é transmissível. O pessimismo é mais transmissível do que qualquer doença contagiante. Cuidado com pessoas pessimistas. Vamos lá, 7º. Só vou falar mais 3 e já vou abrir espaço aqui para as pessoas perguntarem. 7º. Qual que é o 7º? Esse daqui também, para mim, está entre os três terríveis. Entre os 3 terríveis. Qual que é, pastor? Marca aí, 7º. Exclua, elimine da sua vida pessoas manipuladoras. Não entendi, pastor, é isso mesmo. Exclua, elimine da sua vida pessoas manipuladoras. Pessoas manipuladoras é um perigo, é uma trevas, é uma loucura. Elimine pessoas manipuladoras. Qual que é o problema do manipulador? Escuta aqui. Eu citei, né, antes do manipulador, eu citei 6 características. E o manipulador tem todas as 6 características que eu citei anteriormente. 6. Deixa eu ver aqui. Paz, pastor, manda um alô aqui, Francisco de Santarém, no Pará. Um abraço, Francisco. Deus te abençoe com toda a família. Aí no estado do Pará, em Santarém. Deus abençoe. Deus guarde. Você conseguiu compreender? O que o manipulador tem na vida dele? O manipulador julga os outros. O manipulador se faz de vítima. O manipulador quer ser o centro das atenções. O manipulador é um mau ouvinte. O manipulador nunca admite seus erros. O manipulador é pessimista, por isso que ele é manipulador. Por isso que ela é manipuladora. O manipulador é uma trevas. Pastor, como que funciona o manipulador? Deixa eu te falar. Por que você deve excluir
o manipulador da sua vida. Agora começou a esquentar, hein? Apesar de que está fazendo frio aqui, mas começou a esquentar. É porque tá começando a chegar no ápice da mensagem. Por que eu devo excluir o manipulador da minha vida? Escuta o que eu vou te falar, isso aqui é muito importante. Muito importante. Você deve excluir o manipulador e a manipuladora da sua vida, porque o manipulador, ele tem uma característica satânica de sufocar as pessoas. É isso mesmo. O manipulador tem característica de sufocar as pessoas. Ao mesmo tempo que o manipulador sufoca, ele também aprisiona. A manipulação é uma coisa muito satânica. Porque o manipulador, a manipuladora, ao mesmo tempo que te sufoca, também te prende, te amarra. Mas como que prende? Como que amarra? Através das palavras, através do gesto, através do comportamento, através do jeito sedutor e maligno de agir. Pessoas manipuladoras. Escuta o que eu estou te falando. De todas essas características que eu estou te citando, a manipulação é uma das piores. Por quê? Porque o manipulador, quando está próximo de você, as manipulações dele e dela te sufoca. As manipulações dele e dela te deixa numa situação que você se sente sufocado e sufocada. Aí o manipulador e a manipuladora se afastam, parece que você sente saudade daquela manipulação. Parece que você sente saudade daquela manipulação demoníaca sobre a sua vida. Pastor, como assim? Só quem já foi manipulado está entendendo o que eu estou dizendo. Quem nunca foi manipulado, o que eu estou dizendo aqui, não passa na cabeça da pessoa. Por quê? Porque o manipulador, quando está perto, você se sente sufocado, você diz, meu Deus, que coisa terrível que essa pessoa é. E ela vai te manipulando, e acusando, e falando, e dizendo isso e aquilo, e você percebe que você é vítima na mão dessa pessoa. Quando o manipulador, depois de muita manipulação que ele fez, que ela fez, o jogo de encenação, ela diz, estou indo. Já que é assim, então eu estou indo. Já que é assim, me esqueça. Já que é assim, não me ligue nunca mais. Porque é manipulador. Já sabe que a pessoa está presa nas suas garras. Já que é assim, cancele o meu telefone e me exclua. Já que é assim, me exclua das redes sociais. Faça isso, nunca mais conte comigo, isso, aquilo. Toda aquela manipulação e vai. Quando a pessoa foi, aí parece que você fica olhando e dizendo, meu Deus, eu preciso dessa pessoa aqui perto de mim. Eu preciso dele aqui perto de mim. Eu preciso dela aqui perto de mim. Eu preciso dessa pessoa aqui perto de mim. De repente, a pessoa volta de novo com todo aquele comportamento, com todo aquele traço, e olha você novamente sendo vítima, olha você novamente sendo aprisionada, e fica nesse vai e vem. Fica nesse vai e vem, nesse sofrimento. Meu amigo, elimine pessoas manipuladoras da sua vida. Quando você elimina o manipulador da sua vida, você sofre uma vez. Quando você mantém o manipulador da sua vida, a manipuladora da sua vida, você vai sofrer por uma vida. Aquela pessoa na tua amizade, aquela pessoa manipuladora. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Isso aqui é muito sério que eu vou te perguntar. Muito sério que eu vou te perguntar. Você já namorou uma pessoa manipuladora? Você já se envolveu na vida sentimental com uma pessoa manipuladora? É a pergunta. Por que eu estou perguntando isso? Porque aí eu sei que alguém está entendendo o que eu estou dizendo. Você já se envolveu na vida sentimental com uma pessoa manipuladora? Alguém aqui já teve essa triste experiência? Alguém já teve como diz ditado, esse dissabor da vida? Olha aí, começou a aparecer pessoa, hein? Começou a aparecer pessoas. E isso que eu estou falando, tem muita gente aqui que tem experiência no que eu estou dizendo. Já, olha aí, ó. Olha quanta gente escrevendo aí, ó. Eu já, pastor, sim. Deixa eu ver quem mais aqui. Já. Deixa eu ver quem mais. Já sofreu muito. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para trás para me pegar mais comentários aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu ver quem mais. Para entender o que eu estou falando, você precisa muitos precisam ter vivido, porque senão representa que eu estou até falando um besterol, uma loucura aqui. Porque o manipulador é assim, a manipuladora é assim.
eles, sabe, eles te sufocam, te prende, vai te matando aos poucos, vai te, sabe, te definhando, tirando a tua saúde, roubando a tua paz, vai acabando contigo em todos, tirando todas as virtudes boas que você teve e que você tem na sua vida. Aí depois que a pessoa fez tudo isso, aí ele e ela tem um golpe de vista muito grande, né? Porque é manipulador, então tem um golpe de vista muito grande. Aí sabe o que faz? Para te machucar um pouquinho mais, ele diz assim, sabe de uma coisa? Não me ligue mais, não fale mais comigo. Aí, se possível, te bloqueia no telefone. Aí pronto. Aí você desaba, você quer, como diz, você quer a morte. Porque a pessoa, ela é manipuladora, ela fez todo o escarcéu e depois te bloqueia no telefone. Faz todo o escarcéu, bate a porta lá na tua casa e vai embora sem dar notícia. Quando você procura ligar, a pessoa não te atende. Tudo isso faz parte do jogo da manipulação. Como diz o Fábio Pereira, são psicopatas, os verdadeiros vampiros, né? Pessoa que te drena, que te suga, né? Pessoa que te drena, que te suga, pessoa que tem prazer em te ver chorando e sofrendo, né? E aí a pessoa, ela vive embasada nisso, sabe? Aquela manipulação, aquela psicopatia, aquela loucura. Só quem já viveu com manipuladores sabe o que eu estou dizendo. E aí, pastor? Cai fora de manipuladores. Se você abrir mão de uma pessoa manipuladora agora, você vai sofrer um dia, 2 dias, quem sabe uma semana, no máximo um mês. Um exemplo. Se você insiste com manipuladores, você vai sofrer para o resto da sua vida. É um jogo de sedução, um jogo de palavras. No meio dessa manipulação, escuta o que eu estou te falando, no meio dessa manipulação, vai envolver dinheiro, vai envolver te sugar, né? Te sugar. Aí suga você. Sabe uma coisa? Eu estou tão triste com você, não quero muito conversar mais, não quero dar continuidade nesse relacionamento, porque eu estou passando uns problemas financeiros aí, muita gente me cobrando, muita dívida, muita dificuldade, sabe de uma coisa? Vamos dar um tempo nesse relacionamento, porque eu não quero te ferir, eu não quero te machucar, então deixa eu no meu canto, porque eu quero resolver primeiro pagar minhas contas e as minhas dívidas. Vou ver se alguém me empresta, se eu consigo um dinheiro, se eu vou trabalhar numa terra distante para levantar um dinheiro e pagar minhas contas, porque depois a gente pensa em relacionamento. Mas o que essa pessoa está querendo dizer? Ei, me dá um dinheiro aí. Passa um dinheiro, eu sei que você tem, me dá um dinheiro. Aí a pessoa está tão manipulada que ela diz, não vá para tão longe assim. Eu vou te mandar aí um valor X, já te ajuda? Não precisa não. Me ajuda, mas não precisa não. Porque na realidade é tudo um jogo de manipulação. Não, pelo amor de Deus, vou te depositar daqui a pouquinho. Já eu te faço o Pix, já eu coloco na tua conta. Olha, eu não tenho palavra para te agradecer. Aí simula um choro e aquela encenação toda. Manipuladores de todas as características que eu estou citando é uma das piores da face da terra. Elimine essa gente da sua vida. Elimine essas pessoas na sua vida. Elimine. Cuidado. Você está entendendo? Cuidado com a manipulação. Quem mais, pastor? Deixa eu citar mais 2 aqui. Gente, você que chegou depois, deixa eu te fazer um pedido aqui. Deixa eu te fazer um pedido novamente. O like está abaixo da quantidade de pessoas que estamos. É porque está faltando o like de muita gente aqui, ó. Está faltando o like de mais de 60 pessoas. Vamos lá. Deixa aí você que chegou depois. Deixa o seu like para nós rompermos esse algoritmo e chegar no número de pessoas que realmente precisamos chegar, que é a quantidade de todos aqueles que precisam ouvir essa palavra. Vamos lá. 8º tipo de pessoas que você deve eliminar da sua vida. Isso é, se você quer viver dias de paz. Elimine essas pessoas da sua vida. Quem são eles, pastor? Quem são? 8º, os fofoqueiros. Elimine os fofoqueiros da sua vida. Cuidado com fofoca. Cuidado com fofoca. Fofoca é comportamento de demônios. Cuidado com fofoca.
elimine pessoas fofoqueiras da sua vida. Consegue compreender? Deixa eu ver o que a Solange Winter está dizendo aqui. Vai envolver calote, bem isso mesmo, essa live. Eu tenho uma conhecida que é exatamente assim, cuidado com fofoqueiros, cuidado com pessoas manipuladoras, né? 8º, cuidado com pessoas fofoqueiras. Pastor, por que eu tenho que eliminar pessoas fofoqueiras da minha vida? Deixa eu te explicar por quê. Deixa eu explicar por que você deve eliminar pessoas fofoqueiras da sua vida. Porque todo fofoqueiro, obrigado Vladimir Teixeira pela semente do reino de Deus, viu? Que o Senhor te abençoe e te prospere em tudo, em nome do Senhor Jesus. Por que devemos eliminar? Porque assim como o fofoqueiro traz de Beltrano para você, ele leva de você para fulano. Ele traz de Beltrano e leva de você para ciclano. E fica nessa. Né? É o verdadeiro leve e traz. Cuidado com gente fofoqueira. Fofoca é coisa de gente desocupada. Fofoca é coisa de pessoas que, na realidade, estão sendo induzidas por demônios. Fofoca, toda fofoca, a base dela é a mentira. Toda fofoca, a base dela é me contaram. Toda fofoca, a base dela é me disseram. Toda fofoca, a base dela é eu ouvi falar. Eu ouvi dizer. E é isso. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar, me contaram, viram. Você consegue compreender? Me contaram, viram, me disseram, me falaram, né? Vamos orar para isso. Não é fofoca, não, é só para nós orar, viu? E aí vai indo, vai. Cuidado com essa gente. É só para nós orarmos, fique em paz. Não é fofoca, não. Fofoca é quando é uma coisa que não tem sentido. Isso aqui tem todo sentido e tem toda a verdade por detrás. Cuidado com essa gente. Pessoas fofoqueiras. Cuidado com essas pessoas. Por que deve eliminar? Porque o fofoqueiro, ele traz da vida dos outros e leva de você. Você acha que alguém que chega em você e conta e fala uma coisa e diz assim, ó, é segredo. Se é segredo é porque não é para contar. Se é segredo, é porque não é para falar. Por que a pessoa está falando? Olha, eu vou te contar, mas é segredo. Se é segredo, fica com você. Como que eu vou contar um segredo? Pensa comigo. Como que eu vou contar um segredo? Você sai contando o segredo da senha do seu cartão para todo mundo? Pensa comigo. Você sai contando o segredo da senha do seu cartão para todo mundo? Seu cartão aí do seu pagamento, do banco que você trabalha, você sai falando para todo mundo? Não. Por quê? Porque é segredo. Segredo não se fala. Segredo não se conta. Como que eu vou sair contando o segredo do meu cartão de banco? Como que eu vou sair contando o segredo da minha senha para todo mundo? Como? Não tem como. Como que eu vou sair falando para todo mundo, olha, a senha do meu celular é essa. Não faz sentido. Não precisa. Gente, vocês que estão aqui, olha, a senha do meu cartão do Banco do Brasil é essa, do Itaú é essa, do Banco do Bradesco é essa, da Caixa Econômica é essa. Faz sentido isso? Não. Por quê? Porque é segredo. Eu não posso contar esse segredo para ninguém. O fofoqueiro usa esse argumento. Olha, vou te contar um segredo, mas não fala para ninguém, tá? Mas por que o fofoqueiro chega assim? Porque quando ele diz, vou te contar um segredo, dentro daquele que está ouvindo, dentro daquela que está ouvindo, gera a curiosidade. Todo fofoqueiro trabalha em cima de curiosidade. Todo fofoqueiro usa as armas da curiosidade. Então, ele ou ela manda uma mensagem assim, ó, amanhã eu vou te ligar, eu tenho que te contar um negócio aí. Meu Deus do céu, mas hoje já está tarde. Eu acho que você já está indo dormir, então deixa para amanhã. Amanhã eu te conto. Amanhã eu te falo que hoje já está tarde. Pronto. Acabou. Já gerou dentro de você aquela compulsão de curiosidade. Já gerou dentro de você aquela compulsão curiosa. E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Enquanto a pessoa não falar para você, quem sabe você não vai parar de mandar mensagem, de ligar para ele e para ela.
Olha, eu ia te contar um negócio aqui, mas deixa quieto, outra hora eu te falo, agora o tempo está bem corrido. Sempre em cima da curiosidade. Pessoas fofoqueiras têm uma capacidade de despertar a curiosidade nos seus ouvintes. Isso sem falar que todo fofoqueiro é campeão e campeã em fazer contendas. Você quer conhecer uma pessoa contendeira? Veja se ele não é um baita de um fofoqueiro. Fofoca. Fofoca é coisa das trevas, é obra maligna na face da terra e na vida das pessoas. Olha outro detalhe aqui para nós já abrirmos para as perguntas e as respostas. Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos lá. Eu quero que você nos ajude deixando o seu like aí. Se você não compartilhou no Facebook, joga lá no Facebook, que tem muita gente que ainda não assistiu e não estão aqui, que pode entrar. Manda lá no seu Facebook, é só clicar aí no compartilhar e direcionar no seu Facebook. Faça isso que vai ser muito importante, mais pessoas irão vir para receber essa orientação. O like continua bem abaixo da quantidade de pessoas que nós estamos. Deixa eu falar para você aqui o nono detalhe, nono tipo de pessoas que nós temos que evitar na nossa vida. Excluir da nossa vida. Excluir da nossa vida. Quem são eles, pastor? Os invejosos. Não entendi. Os invejosos. Gente, exclua pessoas invejosas da sua vida. Por quê, pastor? Porque o invejoso é um pedacinho do diabo na face da terra. É isso mesmo. Parece ser uma palavra pesada, mas eu estou sendo até brando diante da negatividade e da maldade que tem o invejoso. O invejoso é um pedacinho de Satanás na face da terra. É uma partícula da escuridão, das trevas no meio das pessoas. Por que eu tenho que eliminar o invejoso? Porque o invejoso é o contrapeso, a energia contrária, a energia negativa para tudo de bom que for acontecer na sua vida. Tudo de bom, tudo de maravilhoso, tudo de excelente, tudo que gera gozo, paz e alegria na sua vida, se o invejoso estiver por perto, vai pesar. Se o invejoso estiver por perto, vai negativar. Elimine pessoas invejosas da sua vida. Pessoas invejosas, elas não celebram as tuas conquistas. Pessoas invejosas, elas não celebram as tuas vitórias. Pessoas invejosas sempre estarão do teu lado torcendo contra você. Pessoas invejosas sempre estarão do teu lado cobiçando aquilo que você é. Não simplesmente aquilo que você tem, mas aquilo que você é. Pessoas invejosas têm ciúme das tuas amizades. Pessoas invejosas têm ciúme do teu sorriso. Pessoas invejosas têm tristeza pela tua prosperidade. Pessoas invejosas têm revolta pela tua evolução espiritual, pelo teu crescimento financeiro, pela tua felicidade sentimental, pela tua saúde perfeita. Pessoas invejosas é a figura do diabo próximo de você, próximo de mim, próximo de qualquer um de nós. Ah, pastor, pessoas invejosas é perigosa? Demais. O invejoso é pior do que um feiticeiro. Sabe por que o invejoso é pior do que o feiticeiro? É o que eu sempre falo nas lives aqui, quando eu estou falando do assunto inveja. Sabe por que o invejoso é pior do que um feiticeiro? Porque você não tem coragem de colocar dentro da sua casa um feiticeiro para sentar na sua mesa e comer no domingo com a sua família. Você tem coragem de convidar um feiticeiro, alguém do batuque, para ir na sua casa comer no domingo? Vem almoçar comigo no domingo. Você tem coragem de convidar um bruxo, alguém que faz aí as suas magias, os seus encantos, para ir na sua casa comer com a sua família? E ainda aí na sua casa, você tem coragem de colocar os teus filhos no colo de um feiticeiro, de uma feiticeira? Jamais. Mas o invejoso, muitos fazem isso. O feiticeiro você não leva na sua casa, mas o invejoso você leva, e até aquele dinheirinho que quem sabe você estava guardando para fazer qualquer coisa, você vai lá e compra um frango assado para ele e para ela comer. Vai lá e compra uma costela assada, compra uma maionese e faz para ele e para ela comer. E aí já entra na tua casa caçando tudo. Nossa, você tirou aquele quadro dali e colocou aqui? E esse sofá? Faz tempo que você comprou? Você pagou à vista ou à prestação?
Como que foi? Obrigado, Lucinda de Amigo. Que Deus te abençoe. Obrigado pela semente do reino de Deus, viu? E já entra na tua casa procurando tudo. Escuta, eu vi falar que você com teu marido não estão muito bem, é verdade? E aquelas perguntinhas, aquelas conversinhas. Cuidado com essa gente. Cuidado com essa gente. De momento você vai olhar e dizer, misericórdia, será que eu não estou sendo tão radical? Não, você está sendo uma pessoa boa para você mesmo. Será que eu não estou sendo tão radical com fulano e com Beltrano? Não, você está sendo um homem bom, uma mulher boa para si. Não adianta nada nós dizermos que amamos o próximo se nós não amamos a nós mesmos. Então, seja boa para você, seja bom para você. Aí depois teremos condições de ser bom para os outros. Pelo contrário, nós vamos sofrer. Tá certo? Deixa eu encerrar com uma oração. Altíssimo Deus, coloca as tuas mãos na vida de todos aqueles que estão orando comigo agora nesse momento. Pessoas que estão em casa, no trabalho, no trânsito, pessoas que estão nos acompanhando no Brasil e em todos os países da terra. Se o Senhor, meu Pai, estender as mãos e abençoar essa pessoa, eu sei que o teu nome será glorificado. Abençoe a todos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus.